Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de Lei de Ação de Massas e hoje veremos ordem de reação. Então vamos lá. Bom, na aula passada nós tínhamos visto reações elementares e reações não elementares, tudo bem? Hoje nós vamos entender um pouquinho dessa chamada ordem de reação. Então eu tenho essa reação genérica aqui, A mais B mais C, formando D mais E mais F, tudo bem? Vamos imaginar que se fosse uma reação elementar, essa seria a única reação que descreve a minha reação, e se fosse uma reação não elementar, ela seria a etapa lenta, tudo bem? Então, os próprios coeficientes, eu vou conseguir escrever uma lei de velocidade. Então, vamos escrever a lei de velocidade primeiro. Então, nessa reação, V vai ser igual a K. Como eu tenho os reagentes A, B e C, então eu vou colocar vezes concentração de A, vezes concentração de B, vezes concentração de C, tudo bem? Lembra que o coeficiente vira o expoente, o coeficiente vira o expoente, o coeficiente vira o expoente. Então, vamos imaginar que o coeficiente aqui é 1, então o expoente é 1. O coeficiente aqui é 2, o expoente é 2. O coeficiente aqui é 3, o expoente vira 3, tudo bem? Uma pergunta que os exercícios podem fazer seria a seguinte: qual que é a ordem da reação em relação a A? Qual que é a ordem de reação em relação ao reagente A? Bom, em relação ao reagente A, qual que é a ordem? Se o A vale 1, a ordem de reação em relação a A é 1, tudo bem? Qual é a ordem de reação em relação a B? Se, por exemplo, B é igual a 2, a ordem de reação em relação a B é 2. Qual que é a ordem da reação em relação a C? Se o coeficiente em C for 3, por exemplo, a ordem de reação vai ser 3. Para em relação àquele reagente. Então, você vai colocar a ordem da reação em relação a A, por exemplo, é 1. A ordem de reação em relação a B é 2. E a ordem de reação em relação a C é 3. Tudo bem? Agora, qual que é a ordem da reação como um todo? Então, vamos lá para a definição. Chamamos de ordem de reação a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão da velocidade da reação, tá? Então, se a somatória de todos os expoentes seria alfa mais beta mais gama. Se eu falei que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, então a somatória seria 6, tudo bem? Isso num exemplo que eu dei. Agora vamos ver uma outra reação, tá? Agora com uns exemplos com os coeficientes para ficar mais simples para você. Vamos lá. Você tem essa reação, tá? Bom, nessa reação que você tem uma reação global, tudo bem? Então, ó, essa aqui seria a sua reação global. Isso aqui foi o que o enunciado passou. Agora vamos imaginar que o exercício passou um outro dado, a lei de velocidade. Então vamos lá. Olhem a reação que o enunciado deu e olhem a lei de velocidade que ele deu. Vamos lá. Se vocês olharem a reação e a lei de velocidade, vocês conseguem afirmar que essa reação representa a lei de velocidade? Quem olhou atentamente falaria que não. Por que, Naomi, não? Porque o coeficiente aqui não é 2. Então, se essa reação representasse a lei de velocidade, o expoente deveria ser 2, porém não é 2. A lei de velocidade que o enunciado passou é V igual a K, concentração de H2 elevado à primeira e concentração de NO elevado ao quadrado. Então, o que eu posso concluir com esses dados que o enunciado deu? Bom, primeira conclusão. Primeira conclusão que essa reação não é elementar. Porque se fosse uma reação elementar, a lei de velocidade representa a própria reação. Segunda conclusão, então é uma reação não elementar. Perfeito. Então, se é uma reação não elementar, ela se processa em mais de uma etapa, 2, 3, 4 etapas. Essa aqui seria etapa lenta? Não.
Lembra por quê? Porque etapa lenta é a etapa que vai determinar a lei de velocidade da reação. Então, se essa fosse etapa lenta, ela ia descrever a lei de velocidade. E ela não descreveu. Ah, então, Naomi, o que eu posso afirmar? Bom, afirmar você não pode afirmar, mas você pode supor que provavelmente o que o enunciado deu, que é o que a maioria dos exercícios fazem, ele forneceu a reação global. E a reação global não representa a lei de velocidade, tudo bem? Bom, então aonde que eu olho para falar ordem de reação? Sempre para a lei de velocidade. Olha como que é interessante esse exemplo. Ele deu uma reação e deu a lei de velocidade. Agora vamos imaginar que o exercício perguntou o seguinte: ele quer saber a ordem de reação em relação a H2, a ordem de relação em relação a NO e a ordem da reação como um todo. Tudo bem? Se você olhar a reação, você vai errar. Então, você tem que olhar sempre a lei de velocidade. Ela representa, tá? Ela vai representar a minha ordem da reação em relação a H2, a ordem de reação em relação a NO e a ordem da reação como um todo. Então, vamos lá. Qual que é a ordem da reação em relação ao H2? Vamos olhar aqui? Qual que é o coeficiente aqui? 1. Então, a ordem de reação em relação ao gás hidrogênio é 1, ou primeira ordem, tá? Qual que é a ordem da reação em relação ao NO? Aqui não está ao quadrado, então a ordem de reação é 2, ou de segunda ordem, tudo bem? Vocês perceberam que eu não olhei a reação global? Eu estou olhando a lei de velocidade. E qual que é a ordem da reação como um todo? A ordem da reação como um todo vai ser o quê? 2 mais 1, que é igual a 3, tudo bem? Então, é de terceira ordem. Deu para entender? Vamos lá. Isso aqui agora são algumas análises que alguns exercícios fazem, tá? Então, olha aqui. Bom, essa aqui era a minha lei de velocidade que o exercício deu. Agora, vamos lá. Ele perguntou o seguinte: o que será que acontece se eu dobrar a concentração de H2 e eu mantiver a concentração de NO? Deu para entender? Ele perguntou assim: o que acontece com a velocidade da reação se você dobrar a concentração do reagente H2 e você mantiver a concentração do NO? Então vamos analisar? Bom, o NO você vai deixar igual. O que você vai fazer? Ele falou que você vai dobrar. Então, entenderam porque eu coloquei o número 2? Porque eu dobrei a concentração de H2. Bom, qual que na verdade é o coeficiente ou o expoente do H2? O expoente do H2 não é 1. Então, se você dobrar, qual vai ser o efeito? O dobro também. Tudo bem? Tá? Então, vou até mostrar outro slide para ver se fica mais claro. Então, olha aqui nessa imagem aqui, ó. Bom, esquece o NO. Por que eu esqueci o NO? Porque agora ele falou o seguinte: você vai dobrar o H2, tá? E o NO você vai manter constante. Então, imagina você colocando um 2 aqui. Se você colocar um 2 aqui, qual que é o número que está aqui em cima? O número que está aqui em cima no expoente é 1. Então, quanto que é 2 elevado à primeira? É 2. Então, qual vai ser o efeito da velocidade se você dobrar a concentração de H2? O efeito para a velocidade vai ser o dobro, tá? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Se você dobrar a concentração de H2, o efeito para a velocidade vai ser o dobro. Agora, vamos lá. Agora, nós vamos analisar o NO, tá? O que acontece se eu dobrar a concentração de NO, mas eu quero manter a concentração de H2? Então, agora o seu olhar vai ser para o NO. Esquece o H2. Bom, se você dobrar a concentração de NO, não esqueça que o expoente dele é 2. E quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, se você dobrar a concentração de NO, qual que é o efeito para a velocidade? A velocidade vai quadruplicar. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para um exercício para ver se nós entendemos tudo que foi falado na aula anterior e nessa aula.
eu tenho uma reação e o enunciado já afirmou que é uma reação global, certo? E ele passou um mecanismo para você chegar nessa reação global. Então, ele passou a primeira reação e ele já afirmou que tem a primeira etapa é a etapa lenta. E ele passou uma segunda equação, que ele falou que é uma etapa rápida. Lembra? Então, o que eu posso afirmar dessa reação? É uma reação não elementar, certo? E quem determina a lei de velocidade da minha reação? Sempre é etapa lenta. Então, como que eu vou? Na letra A perguntou, qual que é a lei de velocidade dessa reação? Bom, a lei de velocidade, vamos olhar a etapa lenta. Então, vai ser V igual a K, tá? Vezes a concentração do reagente, vezes a concentração de H2 e vezes a concentração do NO elevado ao quadrado. Tudo bem? Tá? V, que é a velocidade, que é igual a uma constante de velocidade, vezes a concentração dos dois reagentes. Quais são os dois reagentes na etapa lenta? O H2NO. Como o coeficiente do hidrogênio é 1, o expoente dele é 1. Como o coeficiente do NO é 2, o expoente é 2. Tudo bem? Então, isso aqui é a lei de velocidade. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no slide anterior. Essa é a pergunta. Como vai variar a velocidade se eu dobrar apenas a concentração de NO? Então, lembra, a concentração de H2 vai permanecer constante. Então, vamos lá, eu vou copiar essa reação e vamos analisar. O que você vai fazer, então? Você só vai dobrar quem? O NO. E o H2 eu vou manter constante. Agora, fica olhando aí. Como eu tenho um expoente ao quadrado, qual vai ser o efeito se eu dobrar a concentração de NO? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, qual vai ser o efeito para a velocidade? Ela vai quadruplicar. Tudo bem? Deu para entender? Agora, vamos lá. Nós temos agora um outro exercício, tá? Esse aqui é um exercício da Unesp, de primeira fase. Vamos ver como vocês estão, tá? Vou deixar... Tentem parar um pouquinho, eu vou lendo, e aí vocês vão acompanhando e vamos ver como que vocês se saem. Um professor de química apresentou a figura como sendo a representação de um sistema reacional espontâneo. Em seguida, solicitou aos estudantes que traçassem um gráfico de energia em função do caminho da reação para o sistema representado. Para atender corretamente à solicitação do professor, os estudantes devem apresentar um gráfico como o que está representado em... Então, vamos lá. Analisando as 5 alternativas, tá? Então, exercício conceitual, que você tem um reagente, você tem uma etapa rápida e depois você tem uma etapa lenta, tá? Então, você tem um reagente, uma etapa rápida, tem os intermediários que estão sendo formados, uma etapa lenta e aí você tem origem aos produtos, tudo bem? Então, quantas energias você tem? Você tem 2 energias envolvidas. Alternativa A é possível? Não. Olha essa alternativa C, gente. Uma energia negativa? Também não, né? E olha a alternativa B. As 2 energias iguais, sendo que uma etapa é rápida e outra é lenta, e nós já discutimos o efeito da energia na etapa lenta? Então, a B também não pode ser. Lógico, por isso que eu sempre falo para vocês, até para você chutar um teste, você tem que ter uma coerência. Então, a gente ficou entre a letra D e a letra E. Olhando a letra D e a letra E, lembra que a etapa lenta é a etapa que eu vou precisar de uma maior energia? Se eu vou precisar de uma maior energia, a barreira energética é maior, qual a alternativa que representa exatamente essa imagem? Então, vamos olhar? Olha a D, que bonitinha. A etapa rápida, a energia envolvida é menor, por isso que é uma etapa rápida. A etapa lenta, a energia envolvida é maior, por isso que a barreira energética é o quê? É maior. Então, como a etapa lenta tem uma barreira energética maior, a velocidade da reação vai ser menor. Tudo bem? E aí, ficou claro? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós vimos ordem de reação e também vimos o efeito na velocidade, se eu dobrar a velocidade de um reagente ou de outro reagente. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos continuar lei de ação de massas, só que nós vamos começar a analisar tabelas. Tudo bem? Um grande beijo para vocês.